Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre direito digital e criminologia, né? Na última aula nós falamos um pouco sobre a questão da vítima nos crimes digitais, dando ênfase à vítima mulher, né? Hoje eu escolhi falar um pouquinho a respeito do direito penal, a função do direito penal nesse contexto de direito penal digital, a necessidade ou não de legislação específica sobre o tema ou de mais legislações específicas sobre o tema. Nós vimos na aula anterior que já existem algumas, né, que vêm sendo produzidas algumas legislações nesse sentido. Falar um pouquinho a respeito dos agentes que praticam as condutas no meio ambiente digital, as características da conduta, enfim. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito desse ramo do direito que vem crescendo, né, dessa parte do direito penal que vem crescendo consideravelmente. Bom, começando pela função do direito penal e a legislação existente sobre o tema, né? O primeiro aspecto que surge quando se fala em crimes digitais é exatamente a questão da necessidade ou não de se criar novas legislações sobre o tema, né? Basicamente, os autores vão classificar os crimes, alguns em mais categorias, mas a maioria acaba classificando os crimes que ocorrem no ambiente digital em duas categorias. Os crimes puros ou próprios, que são aqueles que atingem bens informáticos, a segurança da informação e que eventualmente demandariam ali a criação de outras legislações, de novas legislações protetivas desse bem, que a gente vai discutir se é um novo bem jurídico a ser protegido pelo direito penal. De outro lado, a gente tem os crimes impróprios ou impuros, que são aqueles que já existem na nossa legislação, mas que ganharam um novo meio de execução, né? Então eu mencionei aqui na aula anterior a questão dos crimes contra a honra na internet, por exemplo, né? Então eu posso praticar um crime contra a honra por qualquer meio, incluindo os meios tecnológicos. Então ele ganhou ali mais um meio de execução. Bom, a discussão é o bem jurídico, né? A segurança da informação, ele é um novo bem jurídico a ser tutelado pelo direito penal. Existe dignidade e relevância penal para a proteção desse bem nesse aspecto criminal, enfim, né? Voltando um pouco às lições ali do Klaus Huxin sobre relevância e dignidade penal de um bem para que seja protegido pelo direito penal. É relevante a proteção desse bem jurídico pelo direito penal e não por outros ramos do direito? Enfim, qual é a função do direito penal? Que direito penal nós queremos? Isso é objeto de política? E se for objeto de política, deve ser objeto de política criminal? Então são todos questionamentos que surgem aí, né? Como é que eu posso analisar essa questão dos crimes informáticos, por exemplo, sob o prisma da teoria do funcionalismo, das teorias do funcionalismo do direito penal, né? Sobre a análise de qual é a função do direito penal, que direito penal nós queremos, né? E por que eu estou colocando esse questionamento? Isso porque a gente está vivendo um período complicado, em que nós temos aí uma tendência em se colocar o direito penal como solução mágica para todos os males, né? Então a gente já está vivendo num período de produção legislativa considerável, uma produção legislativa penal considerável, que tem por objetivo, inclusive, enrijecer o direito penal, né? Tipificar novas condutas, trazer penas mais altas. Será que é isso mesmo? Será que é isso que a gente realmente precisa? E será que é isso que também é preciso ser feito na área, no meio ambiente digital? E aí eu coloco para vocês algumas dificuldades, enfim, são algumas dificuldades que eu particularmente gosto de refletir a respeito. Primeiro, a gente está lidando com tecnologia, né? A tecnologia acaba evoluindo consideravelmente de forma rápida, né? Muito mais rápida, evidentemente, do que a produção legislativa. Será que de fato a gente consegue regulamentar essas questões tecnológicas, sobretudo pelo direito penal? E aí, enfim, não basta só legislar, a gente tem outras dificuldades, por exemplo, inclusive no que tange aos crimes que já existem, né, que são dificuldades que vão além do direito penal, que são dificuldades processuais. Por exemplo, como é que eu rastreio as condutas ocorridas no ambiente digital? A gente sabe que o que quase todos nós usamos, né, é o que a gente chama de surface, que é a parte superficial da internet, a parte que é totalmente rastreável, enfim. Mas existe uma parte muito maior da internet, né, que é a Deep Web, e dentro da Deep Web existe a que se chama de Darknet, né, que são
lugares em que essa rastreabilidade, né, vai diminuindo, e aí a obtenção de materialidade delitiva, indícios de autoria, para eventualmente propor, né, que dá justa causa para a propositura de uma ação penal, isso vai ficando cada vez mais difícil de obter. Bom, outra questão que eu acho que é um ponto de dificuldade a ser analisado é a questão da transnacionalidade dos crimes, né? A noção de território que a gente tem, né, de território físico, real, ou mesmo um território por ficção, estabelecido lá no artigo 5º do Código Penal, né, as embarcações, aeronaves, assim por diante, nenhum desses conceitos trabalham com a questão de cyberespaço, né? Onde a ideia de local é o local onde eu tenho acesso à informação e pode ser qualquer lugar. E aí, muitas vezes, essas condutas que ocorrem no ambiente digital acabam ali transpassando as fronteiras e envolvendo mais de um país. E isso é problemático, porque cada legislação de cada país disciplina essas questões de crimes digitais ou informáticos de forma diferente. Isso pode causar entraves aí no que tange à punição desses delitos. Por outro lado, pessoal, é importante verificar também que tem algumas situações que vêm surgindo e que demandam uma resposta e a gente não sabe muito bem qual resposta dar. Então, por exemplo, se nós analisarmos os jogos virtuais, né, a Baleia Azul, a tal da Momo lá que aparece, essas situações a gente consegue enquadrar com certeza no crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio? O sequestro de informações, então eu acesso, por exemplo, um determinado sistema de informações de uma empresa ou mesmo de um órgão público, sequestro aquelas informações, faço uma criptografia indecifrável e solicito dinheiro a respeito daquela para poder descriptografar. Essa conduta é prevista em algum tipo penal? A gente pode encaixar com certeza no crime de extorsão? Divulgação, por exemplo, de fotos de pessoas mortas, né? Não sei se vocês se recordam do caso do Cristiano Araújo, né? Que teve ali as fotos divulgadas e tudo mais. Essa situação a gente consegue encaixar com certeza no crime de vilipêndio ao cadáver? Perfil fake é sem dúvida alguma crime de falsa identidade? Estupro virtual, que nós comentamos na aula anterior, se enquadra perfeitamente no crime previsto no artigo 213 e tantas outras situações que vão surgindo nesse contexto que gera dúvidas sobre o enquadramento típico, né? Principalmente se nós analisarmos sobre o prisma do princípio da legalidade, né? De que eu não consigo punir uma conduta se ela não se amoldar, não se encaixar perfeitamente naquilo que o legislador descreveu como conduta proibida. Então a gente pode analisar essa questão da relevância, da dignidade do bem jurídico, a gente pode analisar a questão do direito penal digital, o direito penal informático sob o prisma das teorias do funcionalismo, principalmente a partir do Klaus Roxin, né, que é um autor importante aí dentro dos estudos de criminologia. Então esses são pontos interessantes. Além disso, né, se nós não criarmos tipos penais em virtude dessas situações novas que surgem, no mínimo a gente tem que pensar que em algumas situações, ainda que os tipos penais já existam, que a gente consiga enquadrar no que já existe na legislação, as consequências de uma conduta perpetrada no ambiente digital podem ser maiores para a vítima, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no que tange a permanência da informação na rede mundial de computadores e nos dispositivos, enfim, mesmo que eu tenha uma ação judicial que peça, né, que solicite a retirada, que determine a retirada de um conteúdo de um site, isso significa necessariamente que esse conteúdo nunca mais surgirá, né? A gente fala em direito ao esquecimento, será que ele de fato existe no ambiente digital, né? Vide caso da Daniela Scarelli, da Xuxa, né, que vira e mexe aparece lá um videozinho de um filme que ela gravou há muito tempo, enfim. Discutir essa questão da replicabilidade, da permanência como consequências mais graves, inclusive para condutas que já existem, como por exemplo crime contra a honra, né, são também pontos importantes a serem analisados. Bom, feitas essas considerações a respeito do direito penal, bem jurídico, etc., acho que vale a pena falar um pouquinho a respeito dos agentes criminosos.
há uma série de características ali específicas dessas pessoas que geralmente praticam crime no ambiente digital. Né? A maioria delas, pelo menos, tem algum conhecimento técnico considerável de informática, possivelmente conhecem uma língua estrangeira, no mínimo o inglês, porque a rede utiliza bastante esse idioma. Geralmente tem uma capacidade socioeconômica diferenciada, então geralmente quando a gente pensa no direito penal sob o prisma da seletividade, o direito penal que pune as situações de pessoas mais pobres, mais economicamente desfavorecidas, mas aqui a gente tem uma condição socioeconômica diferenciada, tal como acontecem nos crimes tributários, nos crimes econômicos, lavagem de dinheiro, a gente está mais ou menos ali no mesmo sentido. Geralmente os autores desses crimes são jovens e são homens. Essas são basicamente as características principais da maior parte das pessoas que praticam crime na rede hoje. Isso nos faz pensar sobre a existência, aí vindo para a criminologia mais uma vez, de uma subcultura, de subgrupos, né, com códigos próprios, valores próprios, né, então que não é difícil encontrar na internet indicações e até manuais de como invadir um site, de como fazer invasões, pichações virtuais, enfim, analisar essa existência de uma subcultura dentro do ambiente digital. Também é importante mencionar que geralmente os agentes são divididos em duas categorias, os hackers e os crackers. Na verdade, os agentes criminosos são os crackers. Crackers vem de cracking, né, que é a quebra. Esses são indivíduos que têm conhecimento, evidentemente, sobre tecnologia e utilizam esse conhecimento para quebra do sistema de segurança. Então, para obter alguma vantagem, para praticar algo ilícito. Já os hackers, eles são os bonzinhos, entre aspas, né, da internet. Eles possuem conhecimento, mas usam esse conhecimento técnico de forma positiva, né? Eles querem conhecer, modificar softwares e hardwares, redes, mas não para praticar condutas ilegais. Muitas vezes eles até invadem, mas para verificar a segurança do sistema e etc. Então eles não têm esse objetivo ilegal, né? Bom, geralmente quem pratica crime na internet também está se valendo, primeiro, do anonimato, eu cheguei a mencionar isso no outro vídeo também, né, nessa sensação de que eu estou protegido, aqui eu uso um perfil fake, um nome fake e ninguém vai descobrir o que eu pratiquei, e isso é parcialmente verdade, né, parcialmente verdade, porque evidentemente a maioria acaba utilizando a Surface, isso é rastreável, eu posso chegar no IP da máquina, enfim, eu consigo até verificar os vestígios digitais da conduta praticada. Mas é parcialmente verdade, porque como eu mencionei, quem pratica condutas criminosas reiteradamente na rede, evidentemente vai acabar se utilizando ali da parte que tem menor possibilidade de rastreabilidade, enfim, né, que traz uma dificuldade maior de investigação, que é a Deep Web. Outro ponto importante é que ele se utiliza, né, desse conhecimento técnico exatamente para evitar a rastreabilidade. E o último ponto que eu acho importante mencionar é que eventualmente podemos analisar essa questão dos crimes digitais sob a perspectiva do meio ambiente digital, né, sob a perspectiva da anomia, que é um conceito do Durkheim, mas que a gente pode pensar dentro do ambiente digital, né? A ausência do reconhecimento de normas ou não reconhecimento da legitimidade das normas existentes nesse ambiente. Então, por isso que geralmente se costuma dizer que a internet é terra de ninguém, mais ou menos, né? Enfim, essas são algumas ideias, evidentemente tem muita coisa para ser estudada, enfim, né, escrita sobre os temas, inclusive são sugestões, né, para quem quiser desenvolver um TCC, um artigo científico, enfim, nós precisamos de conteúdo, de materiais sobre esses temas, ainda é algo relativamente novo. Então a ideia dessas duas aulas era, na verdade, estimulá-los nessa área, que é uma área relativamente nova do direito penal, ok? Espero que vocês gostem do curso, espero ter contribuído aí nos estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cássio, por ter me chamado para participar do curso, ok? Até mais, pessoal. Bons estudos!